Olá pessoal, esse é o Painel da Cidadania, um programa semanal que tem como proposta contribuir para a formação da cultura cidadã. Você pode participar do nosso programa através do www.paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp, 6199-811-4665. Essa semana a gente vai falar de arte e cultura em Brasília e para isso estamos aqui com a cantora e compositora Célia Porto. Célia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Pode falar aqui à vontade, o nosso programa não tem limite, a gente sempre tenta proporcionar o melhor para os nossos telespectadores. Célia Porto é cantora, compositora, como eu já havia apresentado, nasceu e foi criada em Brasília. Ela é geração Brasília e também é a cara de Brasília, como ela costuma falar. Ela tem formação em canto erudito pela Escola de Música de Brasília, formou também em letras. Sua voz e sua emoção são características de Célia Porto. Acompanhou de perto o crescimento da cena musical na capital federal, né? Principalmente na década de 80, quando estourou o rock and roll, o melhor rock do Brasil era feito aqui em Brasília. Ela participou dessa turma. Célia, você seja muito bem-vinda. Eu te apresentando, eu até gostaria de falar. Eu vi uma vez numa entrevista sua, alguma coisa assim, que o Renato Russo falou para você, que você cantando rock punk com essa estrutura do corpo, ele falou, uma menina pequena assim como você. Como é que foi isso? Conta pra gente mais um pouquinho. Ele sempre muito carinhoso e brincalhão, né, o Renato, e quando eu estava gravando o CD Célia Porto Canta Legião Urbana, que esse ficou sendo o nome do CD, ele lá escolhendo as músicas junto comigo, ele falou, não, mas punk você não vai cantar, Célia, essa fase punk não, porque não combina com você, olha o tamanho da sua cintura, brincou, né? Muito pequenininha, não, eu falei assim, não, mas se é uma coletânea, eu tenho que passar um pouquinho por aí, dei uma desobediênciazinha e gravei, tive que gravar, né, uma fase punk, gravei Baden-Meinhof Blues e gravei também Química, né? Química. Tem que ter, né? Não podia passar. Célia, o nosso programa assim é temático, cada semana a gente escolhe um tema, escolhe pessoas principalmente de Brasília, para a gente mostrar para Brasília que Brasília, além de cultura, tem muita gente boa que produz arte. E o nosso programa dessa semana é exatamente para falar da arte e cultura em Brasília. Como é que a gente pode melhorar, como é que as pessoas têm mais acesso à arte, à cultura. Você poderia comentar para a gente, tecer seus comentários, você que já faz mais de 20, 30 anos de carreira, né? Você vem cantando, agradando as pessoas com essa voz maravilhosa. Como é que a gente pode melhorar a cultura e a arte em Brasília? 20 anos de carreira é um tempinho já, né? E a minha escolha, e assim como alguns outros artistas e profissionais da música, vamos dizer assim, a gente optou por Brasília, né? Optamos em viver aqui, em trabalhar aqui. Claro, tem que sair para poder mostrar o trabalho em outros lugares, mas escolhemos Brasília como dizer, ponto de partida de todo o processo criativo, né? Brasília é já conhecida como um lugar de formação artística muito forte, né? A gente tem a escola de música, tem o teatro, a dança também com muita representatividade fora. E o que precisa melhorar, eu acho que em Brasília, é criar mesmo essa autoestima para quem é daqui, para quem vive aqui, para não esperar que a pessoa apareça numa TV de mídia nacional para se dizer, é de Brasília. Não, né? A gente tem como movimentar e movimentar o mercado mesmo, porque às vezes a gente fala de valorizar, que não sei o quê, aquela coisa está no início, não, mas já existe um mercado, existe uma forma de consumo da própria cultura na própria cidade que às vezes não é conhecido muito
pela população, né, pelo público. Eu acho que esse é um incentivo que a gente tinha que conseguir, sabe, de manifestar aí nas pessoas, essa autoestima. Poxa, muito legal, acho que projetos, a gente faz, né, muita coisa. Eu fico aqui trabalhando, fazendo projetos, sempre colocando, fazendo projetos coletivos e trabalhando para que a cultura de Brasília apareça mais. Mas eu acho que, né, Brasília está passando um período difícil. Todo o universo assim está meio que passando por um momento complicado. Verdade. Né? A gente tem observado bastante, em Brasília tem muitas atrações gratuitas. Porém, tem também. Essas atrações muitas vezes se limitam ao centro de Brasília, né? A gente vê que tem muita atração no Parque da Cidade, na Torre de TV, na Esplanada. Muitos shows gratuitos, principalmente em relação à música, né? Mas a gente observa que Brasília em si, o Distrito Federal, quem mora mais em áreas periféricas, sofre essa falta de cultura. Outra coisa que as pessoas também comentam, que em Brasília a cultura é muito caro, comparado a outras capitais, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Vamos dar de exemplo aqui um show que aqui você paga 200, 300 reais para poder entrar. Em São Paulo você pagaria pelo mesmo show 100, 120 reais. Isso não cria assim uma falta de interesse das pessoas em participar de atividades culturais? Pode ser. Eu acho o seguinte, que essa cultura do gratuito, de graça, é um pouco também que a gente tem que abandonar um pouco, porque é preciso valorizar de alguma forma. Sim, as pessoas, entendo que os ingressos sejam muito caros realmente, principalmente quando são no centro de convenções. Sim. Agora, no momento, nós estamos sem o Teatro Nacional. Sem o Teatro Nacional. E o centro de convenções, para você fazer um espetáculo lá dentro, é uma estrutura tão pesada, tão grande, porque o que eles oferecem é somente o espaço, que acaba ficando para o produtor muito caro, e aí ele então tem que tirar lá na ponta, que é o ingresso. E aí fica elitizado, como você diz, né? E acaba que os shows se concentram aqui no plano piloto e não vão para o entorno. Eu tenho um trabalho que é uma homenagem ao Michael Jackson, que a gente faz todo ano. Já tem aí 7 anos que a gente faz um coletivo de artistas da cidade. A gente se reúne, vários cantores, bailarinos de Brasília, e a gente movimenta esse espetáculo que é muito divertido, muito interessante de ver o artista brasiliense fazer uma coisa tão diferente. E a gente caminhou um pouquinho o ano passado, em 2016, nós fomos para Ceilândia e Gama, nos teatros do Sesc, que oferecem uma estrutura, e a gente fez um preço bem legal, e às vezes a gente consegue até fazer pelaquela coisa do quilo do alimento e tal. Mas é interessante que se pague pelo menos um mínimo, né, para dar aquele valor e tal. Exato. Mas é preciso que crie essas condições para que a estrutura do espetáculo possa ser bem feita, e também a plateia tenha essa coisa favorecida a eles, como o valor do ingresso. Realmente fica muito caro, 200 reais, 300 reais, para você assistir um espetáculo. Eu também acho. Brasília é muito cara. É um dos lugares mais caros. Mais caro. Nós tivemos aqui, semana passada, com o Iberê Carvalho. Ele é cineasta, sim, premiado, tem muitos prêmios, e a gente falava exatamente nisso. Porque os cinemas hoje estão concentrados em shopping centers. E tem muitas pessoas que a proximidade maior que ela tem de um shopping é quando vê um shopping na novela. Exatamente. Elas não têm Ainda acesso a isso. Detalhes, aí, não é o shopping, consequentemente não vai ao cinema, não tem acesso. Mas me diga uma coisa, Célia, você tem um projeto aí de musicalização infantil. Sim. Eu queria que você me falasse um pouco mais disso, porque esse projeto aí tem um braço social, né? Você não está preocupada só em si no projeto, você está querendo formar cidadãos. Isso. E o objetivo maior do nosso programa é esse, ampliar a cidadania e transformar a nossa democracia de representativa para participativa. Fala um pouquinho desse projeto para a gente Esse projeto é um projeto da extensão da UNB, sim, que é coordenado pelo professor Ricardo Freire.
E então nós trabalhamos, além de mim, trabalhamos mais 30 professores, é um projeto grande, já virou uma escola. A criança começa bebê, a gente tem musicalização para bebê, que começa com 6 mesezinhos e vai continuando até onde os pais acham que deve continuar, porque, como você disse, a nossa intenção não é formar o músico profissional, é formar pessoas de bem, né? Seres humanos de bem, que a música é ferramenta mais que importante para se formar cidadãos de bem, como você disse. E lá na UNB, então, a gente faz esse trabalho, que agora, hoje, a gente já tem até a orquestra juvenil. As crianças foram crescendo e a gente foi dando continuidade. Hoje a gente tem uma orquestra com 35 crianças, alguns começaram bebês e continuaram. Já tem 15 anos, esse ano a gente faz 15 anos de projeto. É um projeto lindo e realmente a gente vê a diferença que a música faz numa família, porque ali, nesse projeto, não é só a criança, né? É a família, a gente envolve toda a comunidade, a vivência musical da criança dentro de casa e fora. É um projeto que eu tenho muito orgulho de participar. Eu já tenho 11 anos lá com o professor Ricardo. Meu filho começou, por isso que eu acabei me envolvendo. Eu coloquei meu filho pequenininho, com 1 aninho, e acabei me envolvendo com a parte mesmo da administração do curso, que é fantástico, é muito bacana. E é uma demanda grande, a gente atende 900 alunos atualmente. Que maravilha. É muito bonito. E as pessoas não pagam nada para participar? Não, tem um valor, mas um chega valor, a ser simbólico, né? Simbólico. Você paga pelo semestre, um valor estipulado pela extensão, você paga um valor e faz o semestre todo. Sei. Ou dá continuidade até onde o pai acha que deve a criança, né? Célia, você começou a tocar com Moraes Moreira, né? Cheguei a abrir um espetáculo do Moraes Moreira no iniciozinho da carreira. Quando você começou. Foi. É importante essa participação, né? Bem novinha. É muito legal esse lance de você abrir espetáculos de artistas, vamos dizer, consagrados. Né? É importante para quem está em início de carreira, é muito bom, mas é bom salientar que isso não é uma formação de plateia, porque às vezes as pessoas confundem um pouco alguns projetos e começam a colocar você sempre para abrir o espetáculo de alguém e esquece que isso pode não trazer o público para você, e sim para aquele que você está abrindo o espetáculo. É bom, mas é legal também você... projetos que quando eu abri o Moraes Moreira, era um projeto, acho que, se não me engano, na época não era Secretaria de Cultura, mas era Fundação Cultural na época. Sei. São projetos do GDF, que é interessante, mas que você tem que valorizar mais o que é local, eu digo, ou então o que é autoral, feito na cidade, para você encher o teatro com as pessoas daqui, aquele lance da autoestima. Verdade. Que é interessante. É interessante você abrir os espetáculos, quando acontece um intercâmbio entre você e o artista de fora. Perfeito. Como aconteceu comigo, Moraes Moreira. Me chamou para cantar junto. Isso é muito legal. Agora, só você abrir, independente do que vem depois, eu não vejo muito satisfação para o artista local e nem para a plateia. Que depois a plateia volta, mas para assistir o outro nome, não você. Então, é legal ter um intercâmbio. Célia, é o seguinte, nós fazemos o programa temático, né? Esse nosso programa, o tema é Arte e Cultura em Brasília, e nós fomos às ruas perguntar para as pessoas o que elas acham da arte e da cultura em Brasília, o que pode ser feito para melhorar. Eu queria que você assistisse a opinião das pessoas, veja aí. Tem muito lugar que um cadeirante, por exemplo, não entra. Cinema aqui em Brasília, para cadeirante e para pessoa deficiente não tem. Todo final de semana tem alguma coisa cultural, assim, principalmente evento musical e tal. Acho que tá bacana comparando a outras cidades. Eu acho que depende muito dos governos, né? Investir nisso é uma parte principal para a sociedade.
Pois bem, Célia, você viu aí a opinião das pessoas, muitas delas reclamam do acesso, né, principalmente o acesso físico, que não permite cadeirantes participar de atividades, e também o acesso por questões financeiras e a concentração da cultura e da arte está somente no centro de Brasília. Sim. E como é que a gente pode tentar resolver isso aí, né? Você tem um projeto, parece que de meninos de rua, tira os meninos de rua, não é o mesmo da UNB não, né? Não. Esse projeto é o projeto a homenagem ao Michael Jackson, Sim. que eu te falei, que chama o projeto Albidé, que é onde a gente sempre convida algum trabalho de comunidade Um trabalho social. para participar como artista. Então, a Sim. gente já teve a participação do Surdodum, que é aquele trabalho de percussão por quem tem a deficiência auditiva. Certo. Fizemos o trabalho com os meninos do Recanto das Emas, os Batucadeiros, que desenvolve um trabalho lindíssimo de percussão corporal. E a gente sempre está procurando. Já o DF Zulu da Ceilândia, que faz trabalho de dança de rua, e também já participou. Então, isso é na questão artística, a gente tenta fazer essa inclusão, que é fantástico. Tem artistas maravilhosos no entorno também. A questão da acessibilidade é que eu penso que a inteligência que cuida dessa coisa é que nós estamos na capital do Brasil. Seria um problema estatal, né? O Estado teria que resolver. É a vontade política mesmo, Sim. é a vontade, tem que ter vontade. Aquela senhora também falou, de governo para governo. Os governos entram e saem e não pensam nisso, assim como também não pensam no lixo, né? Verdade. São coisas estruturantes para uma cidade capital do Brasil, né? Que isso seja pensado, mas pensado de verdade, não é ficar só fazendo maquiagemzinha. Pensado, realizado, isso vai ser uma facilidade, né? Para as pessoas terem acesso à cultura e à arte, aos museus, até aos cinemas, como você disse, porque, gente, é tão fácil de se fazer essa estrutura. Mas as inteligências acho que estão pensando em outras coisas. É verdade. Você falou aí com relação à falta de vontade política, a gente percebe que você tem um engajamento político, além de um trabalho social que você faz. E também eu vi que você cantou o hino nacional na eleição do Lula. Como é que é esse engajamento político? Como é que você vê a situação política hoje no Brasil em relação a tudo que está acontecendo, né? As pessoas reclamam disso, a disseminação do ódio. Como é que a gente vê a questão política? Está crescendo, né? Está brotando muito essa questão da intolerância, da situação mais aberta ao convívio das diferenças. Isso deu uma volta, assim, eu gosto de dizer que está dando um giro ao contrário, assim, o mundo, né? Tá voltando umas coisas que a gente pensou que estava vencendo, né? Essa intolerância, o racismo e tal. E aí uma confusão mental, tá meio confuso tudo, não só Brasília, o mundo, Brasil, né? É assim, eu cantei pro Lula, eu apoiei, eu acho que na época foi a nossa melhor onde o país oportunidade, mais onde a gente teve um desenvolvimento e de repente aconteceu todo esse processo diferente do que a gente quer que aconteça para o Brasil, né? Acho que todo mundo quer o melhor do Brasil, claro, até quem está aí contra PT, contra não sei o que é uma coisa do ódio que se está se estimulando, mas é um momento bem difícil para nós, é um momento bem assim de retrocesso. Eu estou percebendo isso, que também eu acho que faz parte de um ciclo, né? A gente sempre passa por momentos difíceis, onde a gente possa refletir algumas atitudes, alguns posicionamentos. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho somente assim que às vezes, por conta das redes sociais, a gente tem uma liberdade grande, mas confunde a liberdade e com falta de respeito. Acaba acontecendo extrapola um pouco ao respeito a essa liberdade, um excesso, essas coisas que ficam divulgando de coisas
ruins, falam o que querem. As pessoas não falariam isso se tivesse ao vivo, mas está atrás da telinha, é uma coragem que acontece. Eu gosto de falar, nossa, é uma macheza, nunca vi tanta. Célia, você nasceu em Brasília, sempre morou em Brasília, você é geração Brasília e você gosta de dizer também que é a cara de Brasília. O que é ser geração Brasília hoje? Que a gente já tem uma Câmara distrital, né, que faz correlação às nossas Assembleias Legislativas. Nós já votamos para o nosso governador, escolhemos um governador. E como é que é ser geração Brasília nesse momento único hoje? Pois é, geração Brasília, eu sempre costumo dizer, está precisando motivar essa autoestima geração Brasília, de ser brasiliense. Está precisando dar uma autoestima. É legal isso, a gente vota, a gente escolhe e a gente tem que ir lá cobrar. E estar presente nas coisas, de tudo que acontece, mesmo exagerando no policiamento. Às vezes a gente tem que ser meio que polícia das coisas mesmo. Eu penso que começa-se a desenvolver essa situação agora, sabe? As pessoas estão mais presentes, fiscalizando, perturbando aquele que votou. Eu acho interessante isso. Para poder funcionar, né? Porque a gente está cheio de muita mentira, cheio de muita conversa. Eu acho que está passando... Muito marketing. Eu acho que está passando essa fase, né? As pessoas estão começando acho que faz parte desse momento de rever posições, né? As pessoas não estão indo muito só pela lábia e eu acho que a próxima eleição vai ser até bem mais importante, É verdade. O posicionamento vai ser melhor. Célia, num dos seus CDs, eu vi que você escreveu: Legião Urbana ajudou minha geração a desvendar muita coisa que fica escondida. Quando você só tem 17 anos e a vontade de mudar o mundo nem sempre é entendida. Como é que a gente pode entender isso, já que aos 17 anos você não era entendida? Aos 17 anos, acho que ninguém é entendido, né? Aos 17 anos, todos nós achamos que ninguém me entende. Ninguém sabe o que eu quero, não é? É verdade. E essa coisa da Legião Urbana, acho que no Brasil, todo, até hoje, ainda é para decifrar esses momentos de falta de entendimento para o adolescente. Então, Legião até hoje, né, quando a gente grita, tire suas mãos de mim, é muito bom, o adolescente adora isso, e na minha época não foi diferente. O que foi diferente é que eu vi a coisa crescendo, brotando, né? Eu vi o Renato Russo cantando lá na rua, olha que legal, na rua. Era o showzinho da rua. Showzinhos na rua, com aquela caixinha... Que você tinha que plantar a orelha lá para entender a letra, que era difícil. E eu acho que o Renato Russo soube, né, passar essa linguagem. Demonstrou na arte o que acontecia naquele momento. Principalmente nessa época adolescente, ele gritou as coisas que o jovem queria gritar, né? Depois ele amadureceu, como todos nós, fomos crescendo e fez outro tipo de música que também eu gostei de acompanhar o crescimento do Renato como poeta, né? Mais como poeta até. Quando ele saiu do punk, começou a cantar o que as pessoas gostariam de ouvir. Uma vez eu vi uma crítica. Uma crítica, mas com uma balada mais romântica. Eu li uma crítica uma vez, quando ele fez o CD 4 Estações, que tem... É preciso amar as pessoas como... Aí eu vi a crítica assim, que se eu não me engano foi do Zeca Camargo. Gosto sempre de falar o nome, porque, né? O Renato agora faz música para a igreja. Ele fez um... Aí eu falei, poxa, mas e o que tem se for também? O cara tá passando por outro momento. E o legal do artista é essa... estrada, transitar, né, esse lance que ele percorre, o cotidiano dele, a vida, o que ele está recebendo e que ele vai dando em troca. Porque se ele ficar o tempo todo só fazendo punk com 50 anos, aí, poxa, parou no... Que tem muitos que param, fica ali naquele... É verdade. Então você vê que ele não é um cara, um compositor de um sucesso só, como a gente vê por aí, alguns são, né? Ele não, ele tem as fases muito bem definidas
Legião Urbana é muito legal. Célia, o álbum que você canta, Legião Urbana, foi produzido pelo Rênio Quintas, né? O Rênio é seu marido e você fez, quando você gravou esse CD, você fez uma homenagem a Renato Russo, né? Sim. Que hoje, 2017, faria 57 anos, ele tem a idade de Brasília, né? É. E como é que foi esse CD? Ele teve uma boa aceitação? Sim. Esse CD foi o seguinte, quando eu fiz o primeiro CD, que foi Célia Porto, só intitulado, eu já havia gravado uma música do Renato chamada Bumerangue Blues. O Rênio era amigo pessoal do Renato, e porque ensaiou no Cafofo, né? O Rênio era dono do Cafofo na época. Eu sei. Na época da Legião, do aborto elétrico até. Então, quando eu gravei, aí fui para aquele prêmio Sharp. Que você na ganhou. época, Você ganhou o primeiro prêmio de um Sharp. disco independente, eu fui como cantora revelação. E daí eu conheci o Renato lá, eu pessoalmente, aí o Rênio e ele conversando, a gente interagiu ali mais ou menos, ele soube que eu era fã, né? E daí veio a ideia que partiu do próprio Rênio, assim, vamos gravar um compositor que é brasiliense, então é o Renato Russo, que é tido como brasiliense, e você que é uma cantora nascida em Brasília, vamos cantar composições dele. Então a gente procurou ele para esse projeto. Então foi muito legal. Assim, a aproximação com ele é que foi mais interessante, porque eu ia até a casa dele no Rio para ele ouvir as primeiras gravações. Ele escolhia, fazia aquelas brincadeiras que a gente falou aí no início. E ele muito organizado, muito sempre, sabe, carinhoso e organizado. Ele era muito organizado, tudo muito bem. Então ele escolheu algumas para eu cantar, e as outras eu escolhi, e a gente foi nessa construção devagar, sem pressa, para fazer o CD. O CD teve uma boa aceitação, principalmente pelos fãs, pelo fã-clube Legião Urbana, que é isso que me deixa muito feliz, é que os fãs-clubes, né, do Brasil aceitaram com muito carinho. Eu ouvi a música Índios com a Orquestra Sinfônica de Brasília, ficou excelente. Um projeto lindo, inclusive, da orquestra. Célia, eu queria que você desse um breakzinho aí, a gente está chegando ao fim. Você de casa, participe do nosso programa através da internet, através do nosso WhatsApp. O site é www.paineldacidadania.com.br e o nosso WhatsApp é 6199-811-4665. A gente vai terminar aqui, eu agradeço a cada um de vocês que nos deu essa oportunidade, mas antes de despedir e agradecer a Célia Porto, essa cantora e compositora, eu queria que ela fechasse pra gente com chave de ouro. Por favor, Célia. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta